meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Cleidiane. Estou novamente de volta para dar uma aulinha para vocês. E hoje a aula vai ser de geografia. E hoje nós vamos falar de grupos sociais e suas paisagens. Então, tia, mas esses grupos sociais e essas paisagens são formadas de quê? Esses grupos sociais, eles são formados por pessoas que têm as mesmas características culturais, costumes e tradições. Esses grupos, eles são formados por quem, tia? Eles são formados por indígenas, quilombolas, sertanejos, caiçara e ribeirinhos. A tia vai ficou confusa esses grupos. Calma, mas a tia vai explicar cada um deles. Nós vamos começar pelos indígenas. Os indígenas, eles são semelhantes no modo de viver e de se relacionar com a natureza, mas são diferentes entre si. Por quê? Cada aldeia, cada espaço em que eles vivem, cada grupo desses indígenas, eles vivem de uma maneira. Nem todos têm os mesmos hábitos, né? A mesma forma de conduzir uma aldeia, porque a aldeia é pelo pajé, ele que comanda. Então, cada um tem uma maneira de conduzir aquele seu grupo. E eles vivem da pesca, da caça e de suas tradições, né, que são ricas. No nosso país ainda há essa grande riqueza dos nossos indígenas, que eles também deixaram para a gente desde o começo vários hábitos que nós temos hoje. E há também aquela necessidade, aquele cuidado de preservar, porque é uma cultura muito rica. Então, os indígenas, eles têm muito, já ensinaram e também tem muito ainda a ensinar para nós. A tia Marcela falou de outros grupos, né? Muito bem, vamos dar continuidade. Agora nós vamos falar dos quilombolas. Tia, mas quilombolas, palavra estranha, né? Pois é, gente, é uma palavra bem estranha, mas ela é muito rica e ela tem a ver com o nosso antepassado. O que quer dizer quilombolas? São pessoas que se refugiaram em quilombos. Que pessoas foram essas que se refugiaram em quilombos, tia? Foram os escravos. Eles fugiam dos seus senhores de fazenda porque eles eram escravizados e eles fugiam para esse lugar. Por isso que há a denominação de quilombolas. Por quê? São negros. Só que hoje em dia é muito mestiço, é muito variado. Entre negros e brancos também vivem nesses lugares. E eles vivem de pesca, da plantação, irrigação e é mais denominante no interior. Mas tem mais grupos, que a senhora falou. Agora nós vamos para os sertanejos. Tia, sertanejos? Os sertanejos, eles vivem em áreas do interior nordestino. Nessas áreas que são atingidas pela seca no nosso país. Porque no nosso Nordeste, a grande parte tem uma área que ela é muito seca. Então, são áreas de pouca chuva. E o que eles fazem, tia, para sobreviver? Lá eles criam gado, eles vivem da plantação de milho, eles vivem da plantação de feijão. Há essa variação. A tia Marcela falou de outro. Os caiçaras. Esses caiçaras, eles são formados por pescadores e vivem em áreas litorâneas, nos estados do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, eles vivem lá nessas áreas. Esses caiçaras, eles vivem da pesca, do artesanato e do turismo. Então, há essa diversidade de formas de viver e da pesca, né? Que é mais rica a pesca e o artesanato. Tia, mas a senhora falou mais um? Gente, eu falei dos ribeirinhos. Esses ribeirinhos, eles são lá do estado do Amazonas. Por que ribeirinhos? Porque eles vivem em áreas ao lado de rios. Lá eles vivem também da pesca e o rio é fundamental para a sobrevivência dele. E lá as casas são de palafita, ou seja, são de madeira suspensa na água.
E assim, porque no inverno há aquele aumento da água, então tem que ser casas bem feitas, bem construídas. E nesse período também é mais rico, porque a pesca dá uma avançada, tem mais variedade. E é isso, gente. Gostaria que vocês tenham entendido um pouco do conteúdo que está no livro de vocês, que vai ser aprofundado com o passar dos dias. Queria também aqui deixar meu abraço, meu muito obrigado e até a próxima aula.